Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da BlueSoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, meu nome é Yara e eu trabalho aqui na BlueSoft. Eu vou falar aqui um pouco de conceitos de teste, conceitos que a gente vê no dia a dia, só que às vezes são coisas tão parecidas que a gente acaba se confundindo. O que é o teste? O que é o teste de software? O teste de software é um processo de execução de um produto para determinar se ele atingiu as especificações, se funcionou corretamente. No processo de teste, o objetivo dele é identificar as falhas do produto. A característica do teste, ele tem uma natureza meio destrutiva em vez de construtiva, porque o objetivo dele, como eu já disse, é identificar as falhas, mas identificar as falhas antes que o usuário final receba o software. Então, assim, o objetivo do teste é evitar com que o usuário final receba o software com defeito. Nem sempre a gente consegue, mas é o nosso grande objetivo. Então, eu vou falar de defeito. O que é um defeito? Defeito é um erro que a gente... Não é um erro. Defeito é um ato inconsistente que a gente faz. Pode ser um erro de codificação ou um erro de entendimento do problema, acabando que a gente gera o código com problemas porque a gente não entendeu direito. Aí o que é o erro? Às vezes a gente confunde erro e defeito. Erro é quando o usuário esperava uma entrada de dados e ele recebeu outra. Por exemplo, ele esperava que na contabilização ele recebesse um valor X por conta de uma conta específica, mas ele recebeu um valor Y. Isso aí é um erro para o usuário. O que é a falha? É um comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário. Uma falha pode ser causada por diversos erros e erros podem nunca virarem falha. Aí aqui tem esse... um conjunto, a falha ele é maior, ele engloba o erro e o defeito, e o erro é menor. O erro pode ser um problema de instrução, mas não necessariamente, o defeito pode ser um erro de instrução, mas não necessariamente causar um erro. Por exemplo, você põe lá um defeito, sei lá, põe um console lá para debugar e nunca incomodar o usuário, então, beleza. Aí tem o erro, uma entrada, e às vezes podem ter erros que não interferem no comportamento do sistema. Então, ok. Aí aqui é o universo do usuário. Agora eu vou falar de outros conceitos. Conceitos de casos de teste. Casos de teste são os passos não. São o que deve acontecer para o cenário ser um cenário feliz. O que é o procedimento de teste? São os pequenos passos, né? Lembra do BDD que a gente escreve? Dado que o usuário faça tal coisa e depois ele faça tal coisa, isso é o procedimento. Aí tem o critério de teste. O que é o critério de teste? Por exemplo, aqui na BlueSoft a gente usa o critério de aceitação, que é o critério de teste. São os critérios mínimos exigidos para que aquela funcionalidade atenda ao usuário. Os critérios de cobertura de teste. Os critérios de cobertura de teste, eles são definidos de acordo com uma empresa. Qual que é o mínimo que a gente tem que ter para falar que a gente teve uma cobertura de teste? 50%, 60%? Isso aqui, esse critério de cobertura é a gente que vai definir. Então, normalmente é um número. Critério de adequação dos casos de teste. O quanto eu preciso fazer, quais são os casos que eu preciso ter normalmente para falar que os casos de teste estão adequados? Quais são os critérios? Critérios de geração de casos de teste. Toda vez que a gente for fazer um teste, a gente tem que, sei lá, começar falando do usuário, por exemplo. São os critérios de geração de teste. Aí eu vou falar do modelo V de teste. O modelo V de teste ele veio para substituir o modelo em cascata de teste. Quem não conhece, o modelo em cascata de software, ele é aquele modelo que tem o requisito,
a codificação, aí tem no final. Aí estou imaginando aqui, cada item ele passa uma vez para o próximo, e ele nunca volta. Aí esse é um grande problema. Esse modelo V, ele veio para substituir o modelo em cascata. Aí ele atende os requisitos, ele permite que durante a integração do sistema em diversos níveis os testes sejam feitos com os próprios requisitos do componente de interface que está sendo testado, em contraste com os outros modelos de teste. Esse aqui é o modelo V. Desse lado aqui é o teste, a parte de verificação, essa aqui é a parte de validação. Aí aqui tem os requisitos que o analista faz, a parte de projeto, a parte de desenvolvimento, a construção e implementação. Aí do lado tem o teste de unidade, que o teste de unidade ele prevê testar aquelas pequena unidade do código para ver se está válido ou não está válido o código. O teste de integração para integrar as diversas partes do sistema, sei lá, para integrar a API com o código, o banco de dados com o código, né, o sistema mesmo. O teste de sistema, segundo alguns autores de livros de engenharia de software, por exemplo, o Pressman, ele fala que o teste de sistema é o teste de aceitação que a gente tem aqui na empresa, que é o teste que eu vou testar tudo que o usuário faz, do início ao fim. E segundo o Pressman mesmo, ele fala que o teste de aceitação não é o teste de aceitação que a gente faz aqui, isso depende do autor, de engenharia de software. Ele fala que o teste de aceitação é o teste que eu pego uma série de usuários finais, um grupo de usuários finais, mando eles testarem e me falar o resultado final. Então tem essa diferença. E se você for ver aqui, o teste de aceitação com requisito, a análise com teste de sistema, integração, eles têm uma correlação. Então assim, você pode ver a aproximação. O teste de aceitação, o teste de sistema, você vê que ele está mais próximo dos usuários. Então também o número de cenários vai aumentar muito. Então assim, quando a gente for fazer um teste automatizado, se a gente pensar em colocar todos os cenários possíveis que o usuário pode fazer, né? Porque você vê que é do nível do usuário, a gente vai gastar muito tempo e pode não ser a melhor forma possível. Então a gente tem que começar a pensar quais são os melhores, os cenários básicos, né? O caminho feliz, porque se a gente começar a testar demais, vai demorar muito. Por exemplo, testes automatizados são muito custosos e assim, não vai valer a pena. Você vai demorar 6 horas para fazer um deploy ou mais, se a gente for pensar em testar tudo, e o quanto a empresa vai gastar fazendo isso. Então assim, a gente tem que tentar definir pelo menos o mínimo, porque senão pode ser que seja muito custoso. Bem, obrigada. Alguém tem alguma dúvida?